Seja bem-vindo, bem-vinda ao Sales Anatomy, senhoras e senhores. Aqui é o lugar onde a gente abre a operação comercial no meio. Aquela coisa com o bisturi, sem romance, sem teoria, sem palco, sem blá blá blá, sem nada. Se você não me conhece ainda, eu sou o Malci, eu sou o host com o nome mais esquisito deste Brasil. É isso aí. Aqui o jogo é a gente fazer uma autópsia do que realmente gera receita previsível. Senhoras e senhores, hoje a gente vai falar de um negócio interessantíssimo que todo mundo tenta fazer e quase ninguém faz direito. Eu vou conversar com um cara que eu sou fã dele, de carteirinha. Botei aqui o rosa em homenagem a ele. Tá vendo aqui no fundo. Beleza? Gosto demais do coraçãozinho total pro Thiago Lisboa, que você já sabe, não adianta fazer surpresa, né? Porque no fim das contas o cara é o cara, você já viu na thumb, já sabe do que a gente tá falando, né? Só que o negócio é o seguinte, eu quero falar aqui nesse episódio especificamente para você que está sofrendo para gerar demanda no LinkedIn. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre você que quer gerar demanda sem contratar um exército de pessoas, né? Isso que é o momento que a gente vive. Para você que quer usar AI para fazer tudo isso. Para você que já entendeu que o jogo do LinkedIn não são likes, não é vaidade. E como você faz para usar a AI para te ajudar a fazer tudo isso. Será que a gente consegue gerar valor para você nesse podcast de verdade, do fundo do coração, sem mimimi, sem blá 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 por aqui? Meu amigo Thiago Lisboa, companheiro, seja bem-vindo! Me pegou no flagra, hein, cara? Eu tava aqui ligando os meus rosinhas aqui, cara. Tu fez propaganda do rosa. Eu fui lá ligar meus rosinhas. E aí, cara, tudo bem? Rapaz, é muito melhor agora, na sua ilustre presença, velho. Pô, coisa boa, cara. Eu tava chorando de rir aqui da tua intro, cara, porque eu acho que é o cara mais divertido do B2B, cara. Tem que ter um prêmio pro... Esse é o cara mais animado que eu conheço no B2B, não tem comparação. Fala, Malcir. Olá, audiência, como é que vocês estão? Tudo bem? É isso, espero que vocês todos respondam, né? Melhor agora. Isso aí. Ó, eu vou apresentar ele, beleza? Além de eu ser fã dele, tá certo? Ele é dono de uma agência, ele é sócio do The Revenue Acquisition, que eu amo a newsletter dos caras. A agência deles é focada em outbound por mídias sociais. Então, assim, autoridade total, os caras estão fazendo isso desde que o mundo é mundo. Desde que inventaram mídias sociais, os caras estão fazendo isso, um negócio absurdo, né? E assim, tem criado produtos de AI aplicados ao LinkedIn. Ou seja, vive disso, cria produtos sobre isso, tem conhecimento sobre isso e vai trazer isso aqui pra gente. Não é isso? É isso aí, Malcir. Muito Pronto. Prazer estar aqui. Baita de uma intro, elevou a expectativa, né, cara? Pô, obrigado. Obrigado pela percepção que você tem aí sobre o nosso trabalho. Fico muito feliz. A gente faz isso todo dia, né? Todo dia a gente vem ali no LinkedIn, a gente usa bastante o LinkedIn como canal de aquisição e canal de construção de autoridade, mas todo dia estamos aí educando, conversando com as pessoas. Eu acho que uma das coisas que a gente tem vivido bastante esse mundo, a própria TRA, né, que é a agência da qual eu lidero aqui, a gente tem tecnologia até no nome, mas dos grandes diferenciais hoje, sobretudo de 2026 para frente, acredito que seja esse tete a tete. Porque isso aqui que a gente está fazendo não tem como a IA fazer ainda de uma forma, com o nível de emoção, pelo menos, que a gente está colocando aqui, não tem jeito, né? Não tem como replicar, né? Exatamente. Bom, para quem não te conhece ainda, eu preciso fazer umas perguntas aqui de contexto, porque afinal de contas vale a pena, né? Minha pergunta é a seguinte: como é que você chegou no jogo LinkedIn e AI? Boa, excelente. Acho que o grande ponto de chegada, Malcir, foi assim, eu estou no LinkedIn desde os primórdios do LinkedIn, desde quando o LinkedIn lançou no mercado, antes mesmo de ser comprado lá pela Microsoft, mas eu tocava aquilo ali como um currículo, eu só atualizava uma vez por ano quando eu precisava ficar ali no radar dos recrutadores. Até então ainda tinha uma carreira executiva, então ficava ali, usava muito mais como currículo e como local ali de me reposicionar, me recolocar. Mas, enfim, sou empreendedor já há muitos anos, já quebrei 7 negócios, eu falo que eu estou no meu 8º e último negócio, então de agora não vai ter o 9º, porque a gente finalizou ali as quebras ali no 7º, né? Mas o LinkedIn veio como estalo em 2022, no final de 2022, eu ainda ocupava uma cadeira executiva no mercado, eu era executivo de uma empresa,
E nesse momento eu tomei aquele grande baque na minha vida. Acho que a maioria das pessoas já deve ter passado por isso. Foi aquela mensagem fatídica que vem ali no final do dia, do tipo, entra nesse link aqui agora. E aí eu entrei no link, cara, 5 minutinhos ali, a pessoa já me deu, o dono da empresa já me deu a péssima notícia, né? Você não faz mais parte daqui, tem alguma dúvida? E aí, dali em diante, cara, eu realmente... Isso nunca tinha acontecido comigo, por incrível que pareça, isso faz 3 anos. Eu tô com 42 e desde então, acho que isso casou com a minha crise da meia-idade. De 39 para 40 ali, eu passei por essa experiência e foi um baque muito grande, profissionalmente falando. E naquele momento eu tomei uma decisão que isso nunca mais ia acontecer na minha vida. Eu nunca mais ia delegar, deixar a minha empregabilidade, a minha capacidade de gerar negócios na mão de qualquer outra pessoa que não fosse a minha mão. Daí dali foi a primeira ideia que eu tive, eu vou para o LinkedIn, vou produzir conteúdo, vou me posicionar. Não sei o que eu vou fazer, porque eu já tinha quebrado 7 vezes, mas também já tinha tido essa experiência corporativa do desligamento repentino e eu tomei uma decisão. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou empreender, não sei se eu vou voltar para o mercado, mas a única certeza que eu tenho é eu vou criar conteúdo, eu vou para o LinkedIn e vou me posicionar. E foi assim que eu caí no LinkedIn, né, por uma necessidade ali, e que depois isso se tornou meu grande trunfo. Foi a melhor decisão que eu tomei, foi de fato ter colocado aquilo ali como uma prioridade na minha vida, não só na vida, mas no trabalho, em todas as minhas frentes aí. Bárbaro. E o que mudou recentemente, assim, que tornou a AI obrigatória no LinkedIn? Vamos lá, né? Você falou em 2022. 2022 o ChatGPT já estava ali, né? No comecinho da jornada dele, não sei o que e tal. Mas qual foi o momento, assim, que você falou assim, não, a AI aqui é obrigatória a partir de agora? Cara, eu acho que não é um movimento que aconteceu particularmente falando para o LinkedIn. Eu acho que é um movimento global, né? A IA, eu tenho uma forma de classificar a IA aqui que é muito legal. Assim, algumas pessoas aqui até que conhecem, que trabalham comigo, às vezes ficam brincando, me chamando de Tony Stark, né? Que eu fico criando meus brinquedinhos aqui. Mas eu vejo hoje a IA como a armadura lá do Homem de Ferro. Assim, eu acho que é um exoesqueleto. Ela não te substitui, ela não tira você do lugar, mas ela te dá superpoderes, ela te capacita para fazer coisas surreais, assim. Então, eu acho que é um movimento global, assim. Acho que ele entrou aí em todos os segmentos, não só no B2B, mas no B2C, na medicina, no direito, na minha área a nossa área aqui, né, Malci? Nossa área de receita, de marketing, vendas, ela está sendo diametralmente aqui revolucionada. Então, acho que é um movimento global, assim. Alguns são resistentes, como toda grande mudança, né, cria ali os resistentes, né? A própria curva de maturação de produto é aquela curva, né, dos early adopters, da maturidade, depois daqueles que são os atrasados. Eu sou um early adopter de IA, então desde o início, desde o princípio, eu venho testando tudo, venho brincando, fazendo experimentos. Então, para mim, a IA ela foi natural, assim, dentro da minha jornada. Mas acredito que é um caminho sem volta e tem muito papo aí na internet, né? A gente vê muita gente tentando criar narrativas ali para poder vender as suas soluções, e eu não tenho nada contra isso, porque eu sou vendedor desde caboquinho, mas algumas coisas a gente precisa, de fato, colocar na mesa, né? Por exemplo, a IA, sim, vai eliminar uma série de empregos, ela vai eliminar. Não dá para a gente ser romântico aqui e falar, mas a IA, aquela fala, né? A IA não vai substituir uma pessoa, mas uma pessoa que sabe utilizar a IA vai substituir uma pessoa que não sabe utilizar a IA. Não, vai substituir muita gente, sim. Existem muitas teses malucas aí, a gente estuda bastante, mas o ponto é, as empresas estão se tornando mais enxutas porque, de fato, precisa de menos gente para fazer a mesma quantidade de trabalho. Então, quer dizer que agora nós vamos ter que criar novos trabalhos. Então, a carreira de go-to-market, a carreira de receita, está surgindo uma série de novas profissões aqui que, se você está assistindo a gente aqui, eu te recomendo fortemente estudar essas novas profissões, porque para a gente que é estudiosa, para a gente que é disciplinada, para a gente que corre atrás, nunca vai faltar trabalho, acredito eu. Sobretudo se você tiver a IA como um exoesqueleto ali, como a armadura do Homem de Ferro. Então,
É isso, acho que a IA ela vem num movimento bem intenso. Acho que tem muita gente que não está preparada para essas conversas, mas eu estou aqui o tempo inteiro arrumando a minha armadura, criando novas formas aqui de fazer o meu jogo acontecer aí dentro do LinkedIn e das outras redes também aí que a gente opera. Amém. É isso aí. E me diga uma coisa, vamos lá. Eu achei bárbaro esse negócio, porque assim, eu tenho conversa sobre isso diariamente com clientes e colaboradores, aquela coisa toda, né? E é aquela coisa de martelar o uso da AI na cabeça da galera, total, todo dia. Saí de uma call agora, antes de gravar isso aqui, que eu tava com um time falando exatamente sobre isso, martelando na cabeça lá da galera. Videomaker, designer, meu irmão, vamos nessa, velho. Vamos usar desse jeito. Sabe essa coisa assim? Passei a última semana do ano, eu tava com um backlog grande de coisas para programar AI. Eu peguei, assim, já que ninguém queria fazer call comigo, que era a virada do ano, eu falei assim, meu irmão, agora essa vai ter a semana da AI. E pau! Entendeu? Legal. Então, assim, bárbaro. Acho ótimo, é isso mesmo. Mas me diga uma coisa, antes de a gente entrar em AI especificamente, que vai ser o cerne da nossa conversa, LinkedIn, todo mundo posta, pouca gente converte. Por quê? Boa, até fiz um post hoje, olha que coincidência, fiz um post hoje sobre esse fator aí, sobre essa temática, falando ali sobre as razões pelas quais você deveria postar no LinkedIn. Então, quem não segue, já segue lá, Thiago Lisboa, e procura o post lá. Não sei quando você vai estar assistindo esse post, esse cast, mas o que eu falei, né? Eu acho que, basicamente, a gente foi inundido ali no início daquele movimento ali do próprio LinkedIn se tornar um canal relevante no Brasil. O LinkedIn, só para uma curiosidade, tá? Ele tem hoje 1,2 bilhões de usuários, só que só 1% produz conteúdo. Então, existe uma oportunidade de ouro para quem quer se posicionar no LinkedIn. A gente ainda está lá no inicinho da curva de produto para LinkedIn. LinkedIn ainda é um produto ainda para early adopters. A gente hoje aqui somos adotantes iniciais, sem sombra de dúvida. Então, tem muito a ser conquistado. Só para vocês terem ideia, por exemplo, Instagram, a gente está falando de 25% a 30% de base ativa, né, de monthly active users. Então, a gente ainda tem muita gente que usa o LinkedIn como eu usava lá antes de 2022, como currículo, como lugar ali onde a gente atualizava quando a gente estava precisando de alguma coisa, né? Mas, falando aí da questão do LinkedIn, da criação de conteúdo, no início ali, muitas pessoas vieram ali com a tese de que bastava você produzir conteúdo e tudo ia dar certo. Então, muitos desses profissionais vinham ali com aquela pegada de personal brand, de criação de conteúdo, e o que eu acho incrível, eu acho importantíssimo. Só que esse é o primeiro capítulo da história. E muita gente ficou nele. Então, as pessoas estavam ali perseguindo like, estavam perseguindo engajamento, ficavam reféns de algoritmo. Então, o algoritmo muda o tempo inteiro. Então, você ficava ali o tempo inteiro sofrendo ali pela queda de engajamento. E é normal, porque toda rede social, quando ela está crescendo, ela precisa trocar o engajamento orgânico pelo engajamento pago. Afinal, é assim que ela sobrevive, com o dinheiro da mídia paga. Então, o LinkedIn, ele vem caindo ali o engajamento orgânico, obviamente, para a grande massa, né? Então, as pessoas que estão ali ativas, estudando, procurando o que converte, de fato, elas estão adotando novos playbooks e estão conseguindo sustentar engajamento elevado. Agora, o ponto é, existe duas formas de atuar na rede. Você pode atuar para conectar, construir métricas ali de engajamento, de vaidade, curtidas, comentários, etc. E tem a forma de você utilizar a rede para vender, que é a forma que eu gosto, é a forma que eu defendo desde que eu estou na rede. Acho que todos nós devemos ter um objetivo, senão se torna um hobby. E hobby por hobby, eu prefiro ficar em outras redes de diversão entretenimento vendo outros tipos de conteúdo. Agora, se eu estou no LinkedIn, eu estou para fazer negócio, eu não estou para perder tempo. Então, eu acho que são dois posicionamentos bem distintos mesmo. Eu acho que se você entra um pouquinho na rede, você consegue detectar quem está ali para engajar e quem está ali para vender. Então, e aí dando uma palhinha, a gente encara o LinkedIn como um grande funil. E o funil de conteúdo no LinkedIn, ele tem ali o topo, o meio e o fundo de funil. Então, se você quer postar para vender, você não pode ficar só no topo de funil. O problema das pessoas que postam só para engajamento, elas ficam o tempo inteiro no topo de funil
e muitas das vezes é com uma estratégia errada, perseguindo o ICP errado. Por exemplo, eu lembro, acho que foi em 2023, teve um post meu que viralizou, era do guitarrista do Pink Floyd ali, dando um solinho ali de guitarra, e a guitarra cai, e aí tinha uma lição ali de coach, que blá, blá, blá. Cara, aquele post ele viralizou, mas ele atraiu gente totalmente nada a ver com o meu ICP de trabalho aqui dentro do LinkedIn. Legal, massageia o ego, mas não massageia o bolso. Então, se não massageia o bolso, para mim tá fora. É o tipo de conteúdo que eu nem me preocupo em fazer hoje em dia, né? É a história, se não massageia o bolso, é a história do pai de quantos filhos mesmo, Thiago? Cara, eu tenho três filhos e dois enteados. Então, eu considero meus enteados ali como se fossem filhos, então são 5 no total. É isso aí. Então, o cara que tem 5 crias para alimentar, o cara não pode ficar brincando de massagear ego. Né? Não, é jogo de adulto, né, velho? Jogo de adulto. É funil, é vendas, é geração de pipeline todo santo dia, é DM acontecendo o tempo inteiro, negócios acontecendo o tempo inteiro. É sobre isso. Tem uma pergunta a mais que é o seguinte: tem o conceito de dark funnel, né? Ou seja, para você que é espectador que não sabe o que é isso, muitos produtores de conteúdo, você posta e você fica puto, porque as pessoas vêm, não dá like, não engaja, não responde. Isso existe. Né? O nome disso é dark funnel e tal. A AI ajuda a resolver o problema do dark funnel? Excelente pergunta. Hoje, quando a gente fala de dark funnel, é aquele trabalho ingrato, né, que a gente às vezes não consegue metrificar, né? Trabalho de corno. É o trabalho de corno. Então, você está ali, às vezes, fazendo... Igual você comentou, a gente estava ali no back, você estava falando da news, né? Então, às vezes, você está escrevendo uma news, subindo um vídeo no YouTube, mas tudo se conecta, tudo converte para um único lugar. Então, quando se fala de IA, obviamente, nessa parte, ela está muito mais relacionada com a detecção de sinais de intenção para gerar ali conversas contextuais. Então, sim, ela ajuda. Ela ajuda, porque, por exemplo, hoje eu uso IA e automação para automatizar uma série de sinais de intenção. Se eu tivesse que fazer isso manualmente, seria um trabalhão grande, gigante. Então, a partir dessa tecnologia, a gente usa bastante aqui, a gente consegue fazer aquele trabalho de corno, né, de uma forma mais inteligente. Então, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que eu converso sobre dark funnel, sobre LinkedIn, sobre a própria criação de conteúdo, né? O conteúdo, ele não é o fim, ele é o meio. Então, o conteúdo, ele ativa sinais de intenção. Então, do outro lado, tem um conceito em redes sociais que a gente chama de lurker. Lurker é aquele que só olha, ele fica olhando, ele não curte, ele não comenta, ele não... Malemar, agora, em 2026 mais, existe uma métrica que está muito em evidência, que é o salvamento. E você consegue ver. Você postar um conteúdo lá no LinkedIn, lá, View Analytics, visualizar estatísticas, você vai clicar nele, vai aparecer lá quantos compartilhamentos, quantos comentários, e aí eu coloco aqui uma atenção, repare a métrica quantos salvamentos. Essa é uma métrica hoje muito importante, porque ela é o dark funnel. As pessoas estão salvando, você nem sabe quem está salvando, mas está salvando. E aquilo está te ajudando a impulsionar. Aquilo ajuda a aumentar o teu alcance. Então, voltando lá à tua pergunta, a IA ela ajuda muito, porque ela te ajuda a fazer mais com menos, ela te ajuda a detectar sinais de intenção numa magnitude que o trabalho manual seria impossível. Então, toda essa jornada que está sendo construída em cima de tecnologia, ela visa facilitar. Por exemplo, eu lembro que até uns 3 anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, eu tinha que pagar dezenas de milhares de reais para comprar uma lista segmentada. Então, hoje não, hoje a gente consegue ter plataformas ali que conseguem, né, trazer isso de uma forma muito mais robusta, de uma forma muito mais enriquecida. Você tem birôs ali com 60, 70, 120 pontos de contato para poder enriquecer essas informações. Então, respondendo sim, a IA e a automação não pode dissociar da IA, ela tem que ficar pertinho ali da IA também, mas são 2 tecnologias aí que a gente usa e abusa para fazer aí a leitura desses sinais, né? O lurker lá no Nordeste é a famosa alma cebosa, entendeu? É isso aí, carinhosamente chamado desse jeito. Ele fica o tempo inteiro só
só ciscando, mas não age, né? Não deixa rastros, né? Exatamente. Bora para princípios básicos agora, né? O que uma pessoa leiga precisa aprender sozinha? Porque lembre-se, aqui a gente tem pessoas de todos os níveis de consciência assistindo a gente nesse podcast, né? O que uma pessoa leiga pode aprender sozinha, sem comprar nada sobre AI para gerar demanda no LinkedIn? Boa. Eu vou dar uma dica bem legal para quem Dica legal. É o corte, é o corte. Legal. É o hackzinho. O hackzinho aqui para você que não quer comprar nada. Você quer comprar. Você está assistindo aqui esse cast aqui de graça e a partir disso aqui você vai criar um plano de estudo aqui para você se aprofundar. Tá? Então, eu até dei essa dica hoje para uma pessoa no feed que a gente estava trocando uma ideia. Então, uma das coisas que eu tenho feito aqui bastante, se você não conhece o Notebook LM da Google, o Notebook é uma das IAs do Google, Notebook LM, tá, pessoal? Então, digita lá no Google Notebook LM, ela é uma tecnologia incrível. Por quê? Vou ensinar para vocês aqui um hackzinho. Eu preciso estudar, por exemplo, sobre o tema engenharia de prompt. Eu quero ficar bom em engenharia de prompt para poder executar determinada tarefa lá dentro da minha área de atuação, né, seja ela qual for. Então, tu vai entrar lá no Notebook LM, tu vai criar uma pasta lá dentro, chamada engenharia de prompt. Lá tem um botãozinho que você aperta que ele vasculha, ele faz uma varredura ali de links disponíveis aí na internet com as melhores fontes sobre engenharia de prompt. Ele implementa aquilo ali numa hora, rapidinho ali, você clica no botão, ele vai monitorando ali, vai rastreando todos os links sobre engenharia de prompt. Além disso, vamos pensar que você achou na internet aquele documento, aquela bíblia de engenharia de prompt lá com 500 páginas lá no PDF, tu consegue jogar para dentro dessa pasta. Então, tu vai colocando todos esses arquivos, esses links dentro de uma pasta chamada engenharia de prompt. E a partir disso, você tem um cockpit ali dentro do Notebook LM que você pode construir apresentação, guia de estudo, uma série de materiais visuais, tudo baseado nessa fonte de dados. Então, eu estou matando o trabalho aí do infoprodutor que às vezes vai vender um curso de engenharia de prompt. Você pode ir lá habilitar o Notebook LM, fazer ali uma pasta e colocar o tema que você quiser. Eu tenho várias pastas aqui de skills que eu estou desenvolvendo. Tem outros hackzinhos também, mas esse é um hack rápido de colocar em prática, né? Muito bom. Eu ouvi falar disso essa semana. Olha legal. Que interessante, né? A sincronicidade do mundo. Legal, né? Legal. Que tipo de tarefa no LinkedIn a AI deveria assumir primeiro? Será que é escrever os posts? Boa. Existem várias tarefas, mas acredito eu que a principal tarefa que a IA poderia nos ajudar seria nessa parte de mapear sinais de intenção, entender quem está no ponto de compra, quem não está no momento de compra, entender contexto. Por exemplo, se eu estou vendendo a TRA, por exemplo, para uma empresa, e eu sei que essa empresa abriu uma vaga de, sei lá, para uma posição em receita, vendas, ou um head de vendas, ou um BDR, ou um gerente comercial, isso é um baita sinal de intenção, né? Ou então na área de marketing, né? A pessoa abriu uma posição. Então, a IA ela deveria nos ajudar a rastrear, entender esses sinais de intenção numa velocidade mais rápida do que um ser humano faria. Então, isso ajuda você a ser contextual na tua abordagem. Então, por exemplo, se eu vou abordar uma empresa, eu vou conseguir trazer pontos de contato entre a minha empresa e a empresa que eu estou abordando, que talvez uma abordagem manual ali levaria muito tempo, ou até mesmo não seria feita, pela incapacidade do profissional que está ali fazendo aquele trabalho de conseguir entender todas essas dinâmicas ali que acontecem no B2B. Então, acho que esse é o primeiro lugar onde a IA e as automações, eu sempre falo de automação junto com IA, são duas tecnologias distintas, mas quando utilizadas em conjunto, elas são potentes, né? Mas eu acho que é o primeiro lugar. Agora, óbvio, tem outros lugares ali que você pode, sim, usar a IA para facilitar o teu tempo, né? Por exemplo, a gente tem um SaaS aqui, que é a Taiga, e a Taiga é um copilot de conversa, é um copilot de conteúdo para LinkedIn. Então, você entra lá na Taiga, ela já tem o teu tom de voz, ela já tem os principais arquétipos e frameworks que performam mais no LinkedIn. Então, você consegue criar esboços muito mais rapidamente. Então, a IA, ela, por exemplo, dentro da Taiga,
a gente tem uma funcionalidade lá que fica monitorando o mundo inteiro, tudo que acontece na tua área, e todo dia ela te manda um relatório com tudo aquilo na tua mão. Então, isso é o exoesqueleto do Homem de Ferro, né? Então, eu poderia ir lá, procurar, instalar aqui 6, 7 IAs, ir numa IA de pesquisa profunda para pegar essa informação, ir numa outra IA para entender quais são os frameworks de escrita para LinkedIn, ir numa outra IA que é boa, treinada para escrita. A gente sabe que tem diferenças, cada LLM ela é boa em uma determinada atividade. A Taiga ela tem todas as IAs dentro de uma única IA, e lá você pode fazer tudo isso de forma mais rápida. E aqui eu vou desmistificar um ponto, tá, pessoal? Tem muita gente que acha que IA é apertar um botão e vai ter tudo pronto. Não é. A IA é um acelerador. A armadura do Homem de Ferro não funcionaria sem o Tony Stark lá dentro. Então, é preciso o Tony Stark lá raciocinando, apertando os botões, entendendo quando para a máquina, quando avança a máquina. Então, a minha relação com a IA é uma relação... E aí, talvez para quem são os mais antiguinhos, aí, talvez da nossa época, aí, Malcir, o Murphy do Robocop, cara. Então, é aquela história lá do Murphy, do soldado lá, do policial Murphy, e junto com a máquina lá, e eles faziam lá uma casadinha que era impecável, né? Então, acredito eu que essa é a tese, é você ter um acelerador do teu lado para executar várias tarefas, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Os sinais de intenção que você falou, vamos explicar isso aí para a galera? Como é que faz para detectar sinais de intenção? O que são, onde moram, o que comem, onde se escondem? E para que time torcem? Não, muito legal. Essa pergunta aqui é o assunto que eu mais gosto de falar. A gente tem feito isso como nossa principal atividade dentro da TRA, que é a nossa agência. O sinal de intenção, basicamente, ele é o que difere, por exemplo, as abordagens mais tradicionais das novas abordagens. Sejam elas outbound, inbound, ABM, não interessa a estratégia que você vai utilizar ali para gerar as suas vendas. Mas quando a gente fala de sinais de intenção, é o seguinte: no passado, como é que funcionava, né? Lá atrás, eu falo do passado assim, tá? De 5 a 10 anos atrás. Então, a gente está em 2026, sei lá, 2020, 2015, vai. A gente tinha lá o Google, todo mundo ia no Google pesquisar aquilo que precisava saber. Hoje a gente não vai só no Google, a gente tem lá as IAs ali para nos ajudar também. A gente pesquisava alguma coisa, a gente caía dentro de um blog de uma empresa que tinha escrito aquele conteúdo com aquilo que eu precisava saber, só que para poder saber aquilo que eu queria saber, eu precisava fazer ali um formulário, preencher um formulário e deixar meu e-mail, meu nome, meu telefone, e depois disso acessar aquele documento. Isso era um sinal de intenção. Ou seja, os sinais de intenção, eles sempre existiram. Eles sempre existiram. Vamos antes, tá? Então, eu fui em 2015 aí. Vamos lá para quando eu comecei em vendas, 2008, por aí. Então, lá em 2008, quando eu comecei, eu sou ex-dev, tá? Eu sou ex-programador. Então, depois de 2008 ali para 2010, eu fiz a minha virada de chave para a área de negócios. Mas quando eu comecei na área de negócios, eu visitava o Brasil inteiro de carro, andava para tudo quanto é lado. Eu era o famoso vendedor pastinha, pegava na pastinha ali e ficava batendo de porta em porta. Então, vou tentar abstrair aqui um sinal de intenção da época que eu comecei. Por exemplo, se eu estou indo fazer uma visita numa empresa B2B que está abrindo uma nova loja, isso é um sinal de intenção. Ela está com investimento, por exemplo, quando eu comecei a atender no B2B lá em 2000 bolinha, eu atendia 2 segmentos muito emblemáticos. Um era supermercadista, o outro era material de construção. Eu atendia no B2B. Eu era, por exemplo, gerente da Itaúcard lá e eu atendia o cartão de crédito daquelas empresas. Então, quando eu visitava as empresas que eu estava prospectando ou aumentando a receita dentro daqueles negócios, eu sempre ficava observando. E aí, está abrindo mais loja? Se está abrindo mais loja é porque tem dinheiro. Se tem dinheiro, isso é um sinal de intenção. Muda até meu pitch na hora que eu vou conversar com o dono daquela empresa. Eu sento para conversar com ele. Pô, cara, estava dando uma passada lá na Anhanguera. Cara, eu vi que você está abrindo 3 lojas lá, cara. Pô, legal, bacana. E às vezes não precisava nem ser no e-mail, né? LinkedIn nem existia, mas pode ser numa reunião presencial. Eu trazia o sinal de intenção para uma reunião presencial. E nessa reunião eu colocava aquilo na mesa e aquilo me dava poder.
Então, isso aqui é muito legal para você que está assistindo a gente aqui aprender. Sinais de intenção, elas colocam poder na tua mão. Porque a gente está indo para uma era, pessoal, que o poder ele está saindo da mão dos vendedores e está indo para a mão dos compradores. Por quê? Porque hoje você tem IA, você tem formas de pesquisar ali a solução que você está comprando, e quando a pessoa decide comprar alguma coisa, ela já falou com muita gente, ela já está bem avançada no processo de compra. Então, quando a gente detecta um sinal de intenção, é como se a gente pegasse de volta um pouquinho desse poder e colocasse nas nossas mãos. Então, o vendedor que tem sinal de intenção na mão, ele tem poder. E aí, só para devolver aqui, Malcir, qual que é a grande tese? As pessoas se enganam quando acham que isso tem que estar atrelado a IA, a tecnologia, a automação. Não, eu dei um exemplo aqui de um sinal de intenção offline. A pessoa estava andando ali na Anhanguera, viu a empresa construindo 2, 3 novas lojas, e isso é um sinal de intenção. Por exemplo, quer ver um outro sinal de intenção old school? Né? Pastinha, lá na época que eu fazia pastinha, por exemplo, quando eu queria fechar grandes negócios, eu ia na academia, e na academia, por exemplo, eu trocava ali ideias com pessoas que estavam ali do meu comitê de compras, e às vezes eu escutava alguma coisa ali numa roda, e aquilo ali para mim era um sinal de intenção. Era um sinal de intenção. Às vezes numa conversa ali de academia, a gente descobria uma novidade, um insight, e aquilo virava um sinal de intenção de compra. Então, não se limitem apenas à tecnologia, à IA, à automação. Tudo que eu sempre falo para os meus clientes, meus alunos, mentorados, eu sempre falo, olha, primeiro faz manual, depois automatiza. Primeiro, aprenda o princípio de forma manual para depois você automatizar. E é por isso que o assunto princípios é um dos assuntos que eu mais gosto de aprender e falar, porque os princípios são atemporais, eles não mudam. Desde que eu me entendo por gente, por exemplo, gatilho de compra, aquilo ali é gatilho de intenção, né? Gatilhos, de você pegar lá as armas da persuasão, aquilo ali é um princípio universal e atemporal. Aquilo ali, independentemente da mídia, do canal que você está trabalhando, ele vai se manter atemporalmente, né? E o sinal de intenção no LinkedIn? Obviamente que você tem o tô contratando, quem eu tô contratando, né? O que mais que você consegue, que você pega ali, que você consegue mencionar aqui? Boa, vou te dar um exemplo aqui de um sinal muito fácil de detectar. Você não precisa nem de uma conta premium, você pode ter uma conta gratuita. Por exemplo, eu acabei de postar aqui um conteúdo no LinkedIn, e eu tenho aqui X pessoas que curtiram, Y pessoas que comentaram. Pronto, isso aqui é um sinal de intenção. Se eu vou lá nas curtidas do meu conteúdo e vejo que tem alguém dentro do meu perfil ideal de cliente, né, meu ICP, eu posso clicar no nome dele, abrir a DM dele e conversar, e puxar uma conversa com ele. Pô, cara, vi que você curtiu meu conteúdo aqui sobre estratégia de conteúdo do LinkedIn para 2026. Como é que está isso aí na tua empresa? Você está conseguindo ter tempo livre para poder pensar nos teus conteúdos, ou está difícil, está desafiador? Vi aqui que você... Aí eu entro no perfil dele, vejo que ele postou há 3 meses atrás. E, cara, vi aqui que você postou só há 3 meses atrás. O que está te impedindo de postar mais vezes? Então, se eu quisesse vender a Taiga, né? Então, eu tenho um pitch para cada solução aqui, e tem sinais de intenção para cada tipo de solução que eu estou vendendo aqui, né? Mas esse é o mais fácil de todos. Todo mundo hoje pode entrar no LinkedIn, fazer um post, ver quem... Uma pessoa curtiu o meu conteúdo. Beleza. Os meus melhores conteúdos para vendas são os conteúdos que têm menos curtidas. Ô, louco, velho. Interessante. Os conteúdos que vêm mais tickets maiores e DN. Essa semana eu fiz um. Veio pouca curtida, mas veio umas 5, 6 DMs de pessoas interessadas, assim, já para ir para a reunião, para falar de tickets grandes, maiores. Coisa boa. Esse negócio de geração de demanda é complicado e é interessante e é tudo isso. Só pro espectador do outro lado entender o tipo de empresa que está fazendo isso hoje profissionalmente. Você está no espaço onde você poderia mencionar 3 empresas que são clientes seus, né? E quantas leads mais ou menos eles geram por semana? Só para a galera entender que aqui é jogo profissional, não é jogo de amador. Bom, legal, eu vou falar de clientes atuais, né? A gente atende aí já há 18 meses aí no mercado. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Performar, que é uma empresa que trabalha aqui com a implementação de ClickUp para grandes empresas. Foi legal porque em menos de 7 dias, a gente implementou ali uma máquina de
detecção de sinais de intenção, a gente nem tinha começado as campanhas frias, né, as campanhas para mar aberto, e na primeira semana ele já agendou uma reunião com o ICP dele, né, então, assim, em menos de 7 dias, já com o cliente Enterprise, ele já conseguiu ali monitorar um sinal de forma automática, criar uma mensagem 100% personalizada e conversar com esse tipo de cliente. Então, quando a gente pega aqui os nossos clientes, eu tenho aqui uma jornada, eu tenho clientes aqui que já tiveram mais de 180 respostas no mês, em um mês, assim, respostas de ICP. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma cliente aqui que é a Promovil, que é um portal aqui de publicidade, de brand experience. Então, ela saiu de férias e na semana que ela saiu de férias, ela teve mais de 25 respostas dentro das campanhas que estavam sendo conduzidas, uma semana. Né? Então, e aqui é muito interessante notar, porque você tem clientes que, às vezes, vão ter a mesma estrutura, mas a mesma campanha, a mesma estratégia. Um cliente vai ter, talvez, 10 vezes mais retorno do que outro cliente. E, às vezes, você pergunta, por que isso acontece? A questão é, aqueles clientes que têm uma maior performance nesse tipo de estratégia, eles já fazem um trabalho de autoridade, de construção de autoridade. Então, isso ajuda. Por exemplo, a gente atendeu uma das maiores empresas de educação para a área de produto e IA do Brasil. E aí foi bem legal, porque lá era assim, o founder ele pedia para a gente parar as máquinas, porque estava gerando muitas conversas ali, e ele não tinha ali a capacidade para atender ali, para dar conta ali da geração de demanda que estava acontecendo, porque ele tinha uma autoridade muito grande dentro do mercado dele. Então lá, obviamente, a gente estava mudando a estratégia lá para uma estratégia mais fechada, mais para ABM, mais fechada em contas. Né? Então, não quer dizer que quantidade é o único drive a ser perseguido. Então, tem empresas que ela precisa de qualidade. Eu tenho clientes aqui que a gente trabalha aqui de 15 a 30 conversas dentro do mês, e essas conversas são suficientes para ele agendar de 10 a 30 reuniões ali no mês, com tickets que passam de 1 milhão de anuidade, né, de ACV, né, de contrato anual. Então, isso. É mais interessante. O mais importante aqui é você entender, independentemente da quantidade, também olhar a qualidade e entender que se trata de um canal de aquisição. Então, a gente fala de vários canais de aquisição. Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia feiras lá onde eu colocava 300, 400, 500 mil num instante para ficar 2, 3 dias. E muitas das vezes eu tinha que sair correndo, trocando cartão com todo mundo ali para tentar fazer o máximo que eu poderia fazer ali em 2, 3 dias. Né? Então, hoje em dia, você tem opções. Então, o que eu sempre convido, aí eu falo para os clientes que, eventualmente, a gente conversa aqui na TRA, né, potenciais clientes, eu sempre falo para entender isso como uma implementação de um novo canal. Um canal que detecta a tua autoridade e transforma isso em conversas com o teu ICP. Então, é muito legal, porque hoje, por exemplo, essas pessoas que respondem aqui são CEOs, são diretores, são pessoas que têm um cargo de decisão dentro das estruturas que fazem parte. E a gente sabe que a taxa de conversão está cada vez menor. Então, você pega ali, por exemplo, campanhas frias, outbound frio, cara, tem gente agonizando aqui, reclamando para a gente aqui de 1 a 3%. Eu estou aqui com o meu painel, aqui, com o meu cockpit ligado aqui, eu estou com campanha aqui de 60% de taxa de reply. 60% de taxa de reply. Então, assim, pegando aqui até a própria conta da TRA, falando de números, ó, as minhas contas mornas, as minhas campanhas mornas aqui, ó, vamos falar de taxa de percentual. A minha campanha morna aqui de engajamento, ela tem 66% de taxa de reply. Ou seja, de 10 pessoas, 6 respondem. Entre 6 e 7 respondem. Isso para, no caso, você falando de pessoas comentando, de quem vê um post para quem comenta. Eu tenho vários sinais de intenção, né? Então, por exemplo, campanhas mornas, aqui eu tenho 60% de taxa de reply. Eu tenho uma campanha mais madura, aqui, mais robusta, de campanha morna com 28% de taxa de reply. Então, são números que você pode esperar quando você faz uma abordagem com sinal de intenção, uma campanha, né, que vai além daquela história do outbound tradicional. Mas então, aí, veja bem, deixa eu só entender aqui. Isso você faz uma postagem super intencional e quem vê o post comenta, ou é quando você manda, a pessoa comenta ou dá um like, você manda uma mensagem no DM da pessoa e a pessoa responde?
Qual das duas taxas de resposta você está falando? Não, eu tenho... essa daqui de 60% são taxas de engajamento social. Então, a gente monitora aqui engajamento social. Então, são taxas maiores porque estão vinculadas a engajamento social. Mas, cara, eu tenho campanha fria aqui de cliente com 40% a 50% de taxa de reply. Como que a gente faz isso? Quando existe um trabalho de segmentação muito bem feito. Ou seja, quando você com quem deveria escutar a tua conversa, no timing correto, com a oferta correta. Então, isso aumenta a tua taxa de conversão, obviamente falando. Então, cada caso é um caso. A gente nunca promete assim, vou te dar X%. Eu trago os bens de mercado e, obviamente, a gente implementa uma máquina. O meu trabalho aqui é implementar essas máquinas para as empresas. E, obviamente, o efeito colateral positivo pode ser que se tu tem relevância dentro do B2B, dentro da área que tu atua, pode ser que você tenha conversas bem legais, 24/7 acontecendo ali dentro da tua caixa de mensagem, né? Então, isso é muito legal, assim, dessa abordagem que a gente vem utilizando. Óbvio que a gente também faz campanhas aqui, por exemplo, eu estou com uma campanha aqui com 7% de taxa de reply, é uma taxa baixa, mas com a qualidade das pessoas que estão respondendo aqui é surreal. É campanha para colocar vários deals aqui de 6 dígitos dentro do caixa do negócio, entendeu? Então, não se trata apenas de olhar uma variável isolada. Você tem que olhar onde você está atuando, qual que é o teu segmento, qual que é o teu tamanho de ticket médio, teu contrato médio anual. Obviamente, empresas que têm um contrato médio anual, que é o ACV, a gente chama de ACV, são empresas que é mais difícil você ter taxas maiores. Não é fácil, né? Por exemplo, em 2018 a 2021, eu conduzi um case como executivo no mercado SAP. Eu vendia para as maiores indústrias brasileiras. A gente fechou uma quantidade significativa de grandes clientes, mas, cara, ciclo médio de 6 meses, contratos bem grandes, né? Tipo, e obviamente, a taxa de reply... Na época, eu não fazia nada disso que eu faço hoje. Nada. Na época, era o bom e velho é o método PPTL. Pega na porra do telefone e liga. Esse é bom, esse é bom. Então, a gente rodava ali. E hoje, qual que é a tese, né? O telefone sumiu? Não, o telefone continua vivo. Eu digo mais, tá? O telefone vai voltar para moda, ele vai voltar a ficar na moda. Por quê? Porque tem muita gente que está com preguiça de pegar no telefone. Então, agora a dica que eu dou para a galera faça a chamada morna, não a chamada fria. Aqueça em outros lugares e depois esquenta. Porque a pessoa que já te conhece, cara, para ela te atender depois é mel na chupeta. Bárbaro. Inclusive, interessantíssimo você falar sobre isso. Eu fiz um teste, o teste do caçador, para saber como a pessoa que faz prospecção ativa está se saindo fazendo prospecção ativa. Para a pessoa ver, porque a pessoa não sabe. A maior parte das pessoas fica naquele processo de tô fazendo a ligação, ninguém tá me gravando, ninguém tá vendo, eu tô em casa aqui, eu não compartilho gravação com ninguém tá me avaliando, e é isso. E a taxa de conversão fica lá embaixo, né? Eu fiz esse teste do caçador. Você tá mexendo nesse momento, eu convido você a ir lá e fazer o teste. Por que não, né? Por que não você ter alguém para avaliar isso para você gratuitamente? É isso. Animal, fica aí a Animal dica. Isso aí. Muito é isso bom, aí. Cara. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, porque lembre, a gente tem pessoas de todos os níveis de consciência aqui. Você, se só tivesse o chat GPT no LinkedIn, o que você faria hoje? Boa, excelente. Se eu tivesse só o chat GPT e o LinkedIn, a primeira coisa que eu faria é ir lá no meu perfil, eu ia naquele campo ali de recursos, vai lá no teu campo de perfil, vai em recursos, clica nele, aí vai aparecer assim, salvar o meu perfil para um PDF. Salva o teu perfil no PDF, clica nele e ele vai baixar um PDF. Eu pegaria esse PDF, mandaria para o chat GPT e construiria um prompt muito completo para fazer uma análise do meu perfil e fazer uma otimização daquele meu perfil para o meu objetivo ideal. Como eu vendo para empresas B2B, empresas de prestação de serviços B2B, eu ia passar todos esses parâmetros para o ChatGPT, eu vendo para esse tipo de empresa, meu ciclo de vendas é desse tamanho,
meu ticket médio é esse é o site da minha empresa, olha aqui o meu perfil e otimiza todas as seções do meu perfil para que eu possa ser uma opção vendável para o meu perfil de cliente ideal. Por que eu faria isso? Porque tem muita gente aí que está prospectando e tem um perfil, parece aquele restaurante lá da periferia que vai ser fechado pela Anvisa. Sabe, você entra no restaurante, cara, um monte de mosca, um monte de sujeira, tudo jogado. Cara, o teu perfil do LinkedIn é o teu restaurante. E o teu restaurante, você tem que ter orgulho de abrir a cozinha para o teu cliente. O teu cliente vai lá degustar o teu prato, tu tem que chamar ele para a cozinha. Vamos lá, para você conhecer a cozinha. Eu estou fazendo essa analogia, pessoal, porque sim, todas as pessoas que você tenta prospectar no LinkedIn, a primeira coisa que eles fazem é pegar e visitar o teu perfil. Se eles entram no teu perfil ali e não entendem, ou seja, encontra a cozinha suja, cheia de moscas, eles têm ali 3 segundos para tomar a decisão se eles vão responder você ou não. Nem todos vão abrir o teu perfil, tá? Mas se a tua mensagem for boa, a tua abertura for boa, e ele visitar o teu perfil, ele vai tomar a decisão de te responder ou não. Se você tem um bom perfil calibrado, com certeza você aumenta as chances de ter essa conversão. Então, a gente faz essa otimização aqui todo dia. Toda semana eu estou aqui otimizando o meu perfil, mudando todas as seções aqui do nosso perfil também, para poder otimizar para a conversão. A gente encara esse negócio aqui como um grande funil. É um funil de conversão mesmo. Eu produzo... beleza. Então, essa seria a primeira atividade. A segunda atividade... Peraí, calma. Calma. Parei. Esse prompt, você tem ele pronto? Olha, eu não tenho somente ele pronto, como eu criei um aplicativo gratuito que eu vou lançar na semana que vem. Gratuito. Que você vai poder colocar o teu perfil lá e ele vai fazer um trabalho que um personal branding expert aqui, tipo, cobraria talvez algumas centenas ou milhares de reais aqui para te ajudar. Então, fique atento ao meu perfil aí. Daqui a alguns dias vai sair lá no meu perfil, vou postar lá, eu criei um produto mesmo, Vibe Coding lá, criei um aplicativo gratuito que vai fazer isso por você. Galera, quando esse podcast for lançado, eu vou deixar na descrição o link do produto aí do Thiago, pra galera entrar e chegar lá e fazer a avaliação no perfil. Eu achei bárbaro. Bárbaro. E olha que legal, cara, eu tava construindo isso aqui ontem à noite, estava terminando aqui o produto, né? E eu criei aqui 12 arquétipos de perfil de LinkedIn. Então, você vai poder descobrir qual que é o teu arquétipo, entender por que ele funciona, o que ele deveria fazer para performar melhor. Enfim, vai ser legal. Fazendo aqui a chamada, né? Então, confere lá, porque vai ser legal, vai ser maneiro. E qual é o arquétipo do cara que é o aniversário da esposa e o cara vem fazer um podcast para falar sobre geração de demanda no LinkedIn usando AI? Boa. Cara, essa pergunta, eu sabia que você ia trazer isso, cara. Tipo, você é o cara que joga na fogueira mesmo, ainda bem que a gente está acostumado a andar na fogueira, cara. Ainda bem que a gente está calejado. Mas, cara, o meu arquétipo é o arquiteto de conversão. O cara que trabalha ali para... Tudo que eu faço é como se fosse um funil e é tudo pensando em conversão. Eu sempre trabalho... O meu conteúdo é pensado em conversão. O meu funil, né, o próprio meu perfil do LinkedIn também é pensado em conversão, site, etc. Então, eu sou o arquiteto da conversão. E tem vários perfis, tá? Não existe um perfil melhor. Assim como, né, os perfis psicológicos lá de Jung, eu gosto muito também do Enneagrama. Não sei se vocês já fizeram Enneagrama também. Me inspirei no Enneagrama para fazer isso. Eu sou o tipo 7 lá no Enneagrama. Então, cada perfil tem uma característica e uma qualidade. Você tem que entender aquilo e usar aquilo a teu favor. Né? Bárbaro. E aí, me diga uma coisa. Nos seus produtos, você tem até produto que faz imagem e infográfico de postagem, é isso? É isso. A gente lançou recente lá na Taiga. A Taiga é o nosso SaaS ali para criação de conteúdo. Então, se você está escutando a gente aqui que quiser fazer o teste, a Taiga tem um teste gratuito de 7 dias. É só entrar no link da descrição aí, acessar. Lá você pode fazer infográfico. Então, é simples como um clique. Você vai configurar a Taiga e com um clique você vai construir um infográfico, que muitas das vezes ali... Eu fazia meus próprios infográficos aqui. Eu gastava aqui
3 horas, em alguns 4, 5 horas. Então agora a gente faz ali 2, 3 minutinhos, você já entrega um infográfico pronto para ser postado no LinkedIn, com o teu tom de voz, com o teu branding, com as tuas cores, etc. Então é bem legal. Modéstia à parte, isso ficou bem legal, hein? É isso aí. E vem cá, como é que faz para evitar os conteúdos genéricos ou então aqueles famosos LinkedIners? E aí? Boa. Acho que a principal dica aqui, pessoal, tem uma dica que eu aprendi aqui de produção de conteúdo, que documente a sua história. Documente a sua história. A melhor técnica de criação de conteúdo é você ser autêntico, é você contar a tua história. Então, a tua história ela é única, só você pode viver a tua vida e a tua história. Então, a melhor técnica de criação de conteúdo é documente a tua história. Todo santo dia, às vezes tu tá numa reunião, pegou um insight, traz isso para a IA. A IA ela é o exoesqueleto lá do Homem de Ferro, ela vai te ajudar a fazer mais rápido. Perfeito. É o que você entrega, é você que vai dar o tom. É você que vai dar o tema, você que vai dar o refinamento. Tem uma outra... Eu sou a pessoa das analogias aqui, Malci. Outra analogia que eu faço aqui para a criação de conteúdo um bom conteúdo é como se fosse uma boa lasanha de micro-ondas. Então, o conteúdo é o seguinte, você pega uma lasanha congelada do supermercado, você não vai chegar e vai servir a mesa e as pessoas vão comer ela congelada. Não, tu vai levar no micro-ondas, tu vai colocar o tempo lá certo de preparo da lasanha, tu vai pegar ela, tirar daquela caixinha feia pra caramba, vai colocar num bom pirex ali para poder servir. Tu vai vai casar aquilo ali com outros ingredientes, tu vai fazer uma apresentação final, vai colocar um ingrediente em cima, vai partir ela do teu jeito, vai colocar um tempero. Esse é o conteúdo com IA. Ele é a lasanha de micro-ondas. Ela vem congelada. O problema é que as pessoas querem servir a lasanha congelada. Não vai funcionar. Não, esqueça o atalho rápido, um botão. Então, você vai ter um acelerador, um exoesqueleto que vai te ajudar a fazer super conquistas, como o Tony Stark. Agora, ele não vai sozinho, a armadura não vai voar sozinha e fazer tudo que o Homem de Ferro faz. Precisa do Homem de Ferro ir lá trabalhar junto com a armadura, né? E vem cá, você acha que hoje, qual é a expectativa da pessoa que quer criar conteúdo no LinkedIn usando AI? Você acha que a expectativa é que vai fazer tudo ou que vai fazer só o copy? Qual é a expectativa da galera hoje? Acho que a galera tem, assim, na média, o ser humano, ele trabalha pensando no mínimo esforço possível. Isso é um princípio universal. O rio, ele corre do ponto A para o ponto B no menor caminho possível. Se tiver uma curva, o rio não vai fazer a curva, ele vai descer pela lei da gravidade. Assim é o ser humano buscando facilidades. Então, se ele encontra algo que aperta um botão e vai entregar alguma coisa, ele vai entregar aquele conteúdo GPTeco, aquele conteúdo totalmente comoditizado. Então, a IA não é para ser utilizada assim. E não precisa da Taiga para você começar. Você pode ir lá no chat GPT e começar ali a criar conteúdos, passando contexto, passando o teu dia a dia. Uma dica que eu dou aqui para quem quer começar, às vezes sem pagar, às vezes não tem dinheiro ali para pagar uma ferramenta. Cara, grava o teu dia, grava uma reunião, grava esse podcast aqui, ó. Eu vou fazer um conteúdo saindo daqui. Isso aqui está sendo gravado, eu vou transcrever essa call aqui e vou criar um playbook aqui de geração de demanda com IA para LinkedIn. Mas eu não estou inventando nada, eu estou vivendo isso daqui junto com o meu amigo aqui. Então, basicamente, a IA serve para poder acelerar o processo. Então, vai ser lançado esse ano aí um gadget que eu estou maluco para... Eu não sei nem como é que isso vai ser encarado, né? Porque o Sam Altman vai lançar um gadget que é como se fosse um colar que fica te escutando o dia inteiro. E ele fica pegando aqueles insights e gerando insights. Aquilo ali é poderoso. Para quem sabe utilizar IA, aquilo ali é extremamente poderoso. Então, para mim, para quem está começando aí, documente a jornada, evite atalhos, lembra da lasanha congelada, não sirva a lasanha congelada, mesmo que você faça um prompt simples ali de GPT, cara, pega aquilo ali, dá um tapa, dá um talento, traz para o teu tom de voz e vai refinando, vai aperfeiçoando, vai ficando bom nisso. Só não deixa de postar, porque quando você não posta, você está se igualando a 99% do mercado, que é basicamente um espectador ali, que está só rolando o feed e está vendo os outros pegarem todo o dinheiro que está na mesa. Qual é a quantidade ideal, Thiago, de postagem assim que você acha?
Olha, a gente sempre recomenda ali começar com 2 a 3 posts por semana. O LinkedIn, em 2026, ele tá tirando essa pressão nossa de criar conteúdo com volume, criar conteúdo todo dia, mais de uma vez por dia. A gente está voltando para a era da relevância e do contexto. 2024, 2025 foi muito isso. Vamos fazer volume, vamos fazer todo dia, vamos fazer várias vezes por dia. Não, agora 2026 mais, tem um nome do algoritmo novo chamado 360 Brill. Até fiz um post também esses dias sobre ele. Esse algoritmo, ele preza a relevância. Então, naturalmente, hoje você deve estar aí no LinkedIn, às vezes você vai ver um post de alguém que postou há 3 semanas atrás e ele apareceu para você. Por quê? Porque ele está entendendo que aquilo é relevante para você agora. Então, a rede está indo mais para esse caminho de relevância. Então, no mundo da relevância e do contexto, o que é mais importante? Ser você. Seja autêntico. Documente a sua jornada. Não fique inventando história. Pega aquilo que você vive e documenta. Documenta. É assim que você se diferencia da massa. É assim que você utiliza IA de uma forma inteligente. E é assim que você foge dos atalhos. E fuja do atalho. Ninguém vai fazer algo relevante sem esforço. Isso aí é papo de guru para vender curso. Né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí tem uma coisa que é bem interessante, que é assim, né? Qual é a parte da sua criação de conteúdo hoje que mais consome tempo de você, né? Será que ela poderia ser feita por AI? Essa é uma provocação bacana, porque é como o Thiago falou, né? Dá para usar AI em todas essas vertentes. A grande pergunta é, o que mais consome tempo seu que poderia ser passado para AI? Isso é uma provocação bacana, né? É uma baita provocação e eu acho assim que é uma das teses que a gente está ajudando a resolver. A criação de infográficos, a gente vai desenvolver agora a criação de carrossel também, então leva muito tempo. Eu gastava muito tempo ali fazendo essas atividades, foi por isso que a gente criou ali a Taiga e essa funcionalidade ali para a criação de infográficos. Então, eu acho que para cada um vai ter um lugar que é mais desafiador. Saiba encontrar esse lugar mais desafiador para você e usa a IA de forma inteligente para aquele processo teu. Vai ter gente que o mais desafiador, o mais demorado é escrever o conteúdo. Vai ter pessoas que vão ter problema com a ideação. Eu passo horas tentando chegar numa ideia. Então, você precisa... Por isso que a gente fez lá o assessment com os perfis. Cada um tem um perfil. Então é importante você ter essa visibilidade do que é mais difícil para você e usar a IA naquele sentido. Para mim era difícil fazer os visuals, né, os gráficos. Então aquilo ali para mim me consumia muito tempo, porque não é a minha vocação. Eu não sou de design. Então aquilo ali para mim me consumia muito tempo. Então tem gente que às vezes não tem dificuldade grande de escrever. Tem gente que tem dificuldade em ter ideias. Por exemplo, eu tenho um hack aqui para criação de ideias que vem antes da era da IA, que é quando eu queria escrever de forma mais criativa, e eu não conseguia, bastava eu olhar quantos livros eu tinha lido nos últimos meses. Quando eu lia pouco, eu tinha uma dificuldade de fazer conteúdos legais. E aí, qual que era meu direcionamento? Ler mais? Bora ler. Bora assistir mais documentários, bora ver mais filme, bora ler mais livros. Então, aquilo que entra, aquilo que sai, né? First in, first out. O que entra, o que sai. Se você coloca coisa ruim na tua cabeça, vai sair coisa ruim. Então, eu desliguei TV, a gente não assiste mais TV aqui. Então, a minha TV aqui é YouTube nos canais que a gente gosta aqui. A TV da sala aqui fica com o YouTube ligado. A gente assiste aquilo que gera valor para nós aqui dentro, né? Aqui é minha casa aqui, né? Óbvio que as minhas nenéns assistem Maria Clara e JP. Né? Eu assisto canal de geopolítica, eu assisto coisas de IA, eu fico assistindo outras coisas, mas definitivamente aquilo me ajuda a ter ideias de conteúdo depois. Repertório, né? Repertório. Essa é a palavra que resume tudo. Repertório. Né? Bianca, qual é o nome da sua esposa? Minha esposa é Marcela, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Marcela, do fundo do coração. Muito obrigado pelo empréstimo deste homem maravilhoso. Obrigado. Eu amei esse papo, velho. Amei. Foi top, cara, foi top. E esse podcast aqui, eu vou te confessar uma coisa, que parte dele é levar esse conteúdo para as pessoas, mas parte dele é me aproximar de pessoas que eu gosto. Que legal. Estar próximo, porque é um papo maravilhoso, é o tipo de coisa que todo mundo devia fazer. Você concorda comigo?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente estava fazendo podcast até o final do ano. A gente deu uma parada agora na temporada, mas a minha tese é a mesma sua, Malcírio. A gente, inclusive, fica o convite para o nosso podcast. Eu não sei se ele vai manter ali a mesma temática do ano passado, a gente está definindo ainda, mas já fica o convite, independentemente da pauta, porque é isso que você falou. Eu uso também o podcast como forma de me aproximar de pessoas que eu gosto, que tenham conexão com aquilo que eu falo, e que podem me gerar frutos, né? Então, acho que tudo... Networking é isso, é ajudar primeiro. A gente faz networking ajudando, entregando ali aquilo que a gente tem ali de melhor, e aí depois, obviamente, volta. As pessoas aprenderam errado a fazer networking. Aprenderam a pagar 60 mil no evento para ficar trocando cartão e colocando dinheiro no bolso do idealizador do evento. Mas networking é isso aqui que a gente está fazendo, cara. A gente está trocando aqui, a gente está ajudando aqui a audiência também, e eu não tenho a menor dúvida de que vai voltar, porque isso também é um princípio universal. Plantio e colheita, está na Bíblia, né? É bíblico. Então, é um princípio que não falha. Então, cara, eu digo mesmo, você é uma pessoa que eu adoro, fico muito feliz de poder trazer um pouquinho aqui do que a gente tem vivido aqui, do que a gente tem vivenciado aqui. O meu não faz, né, cara? Olha que legal. O teu é legal. Mas eu fico feliz de poder compartilhar um pouquinho do que a gente está aprendendo aqui. E é isso, façam isso. Aprendam e compartilhem. Querido, muito obrigado. Você quer deixar alguma mensagem final, alguma CTA, alguma coisa para a galera? Cara, eu como arquiteto de conversão já fiz a CTA aqui o cast inteiro, então acho que o principal CTA que eu faço é façam aquilo que eu fiz em 2022 quando eu tomei ali aquela fatídica mensagem ali de desligamento ali, não foi uma mensagem, foi entra nesse link, em 5 minutos eu fui desligado e a partir dali o meu mundo desabou. Então fica aqui o meu convite para você que hoje está fora desse jogo, que está se olhando, às vezes você está ali com aquela famosa síndrome do impostor. Eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Não, você é bom, você é único, você tem uma história aí que pode ser contada, tem muita gente precisando conhecer a tua história. Então não esperem o que eu esperei 40 anos, fui desligado, foi extremamente traumático para mim, mas me transformou também, me tornou a pessoa que eu sou hoje. Mas meu CTA vai lá, conta a tua história e faça acontecer. É isso aí. É isso, querido, muito obrigado. Um axé. Galera, para você que assistiu mais um Sales Anatomy aqui, velho, coração total, muito obrigado pela audiência de vocês. É tão interessante que a gente está trazendo para cá. Valeu, Thiagão, um abraço! Valeu, você. Obrigado. Tchau, audiência. Valeu.